皆さん、こんにちは。eBailey の先生、タリタです。今日は第23課の文法の練習をしていきましょう。まず、はじめの文法です。Alguma coisa wa, alguma coisa yori, e vamos finalizar com um adjetivo. Isso significa comparativo, mais do que. Você se lembra quando nós estudamos sobre wa, rodou, adjetivo? O rodou também é de comparação, só que o rodou ele pede que adjetivo seja negativo, né? Aqui na parte gramatical de hoje, wa, yori, ele precisa que adjetivo seja afirmativo. 例文を見ましょう。Assim de conteúdo de sentido, ambos são de comparação. O que vai mudar é a flexão dos adjetivos. 例文を見ましょう。今日は昨日より忙しいです。今日は昨日より忙しいです。忙しいde atarefado. Tem muita coisa para fazer ocupado. Então, a comparação de 今日e 昨日。Então, 今日は昨日より忙しいです。Hoje está mais atarefado do que ontem. 次です。電車はバスより早いです。電車はバスより早いです。早いde rápido, aqui no sentido de velocidade. Temos o 電車de trem. Então, 電車はバスより早いです。O trem é mais rápido do que o ônibus, bus. 最後です。漢字はカタカナより難しいです。難しい difícil, né? Então tem a comparação do katakana com kanji. E o kanji はカタカナより難しいです。O kanji é mais difícil do que katakana. 次の文法です。Aqui tem, você se lembra do coçoado, que são as distâncias, né? Do falante, do ouvinte. Então, coçoar, né? Sempre o co, né? Nesse caso, nós vamos aprender konna ou konnani, perto do falante. So de sonna, sonnani, perto do ouvinte. A de anna, annani, longe dos ambos, falante e ouvinte. Na verdade, esse konna, sonna, anna é a parte coloquial do kono yona, sono yona e ano yona. Na fala, nós usamos com mais frequência esse konna, sonna, anna do que kono yona, sono yona, ano yoni. Caso você estiver numa situação formal, você pode até falar esse, que é a parte mais formal que nós temos, que vai ter o significado desse jeito, como este, desse jeito, como esse, aquele jeito, como aquele. Aqui existem regras de estruturas. Quando nós usamos konna, sonna, anna, termina com na, precisa que o próximo, o seguinte, seja um substantivo, né? Então, konna, sonna, anna, substantivo. Quando usamos konnani, sonnani, annani, temos em seguida doshi de verbo, keiyoshi mais meshi. Então, keiyoshi seguido de meshi. Aqui, quando usamos o konnani, sonnani, annani, é no nível de grau, né? Então, a gente está falando da questão de grau. 例文を見ましょう。こんな車が欲しかった。O falante, né, o falante, esse konna está perto do falante, então provavelmente tem um carro perto dele para ele estar falando. Então, konna kuruma ga hoshikatta. Hoshi de querer, então eu queria esse carro como este, né? Eu praticamente estou apontando para o carro que está próximo de mim.
do falante. Então, こんな車が欲しかった. Eu queria um carro como este. 次です。そんな面白い本、どこで買ったの? Né? そんな面白い本、どこで買ったの? Aqui eu estou falando sonna, então provavelmente o livro engraçado ou interessante que a gente está citando está perto do ouvinte. Então eu meio que aponto para aquele, né, o livro que está próximo do ouvinte e eu falo, sonna omoshiroi hon, doko de katta no? Né? Então eu estou falando, onde você comprou esse livro interessante como esse? Né? Então, na verdade, a gente não está falando aqui de grau, né? Eu estou falando de como este, porque a finalização é konna, sonna. Né? A gente está usando não konna ni, sonna ni, anna ni, kon ni, que estamos falando de grau. Nós estamos falando de como este, né? Eu estou apontando para carro, livro, e eu quero saber sobre este livro, este carro, como este, nesse sentido. 最後です。あんなにたくさん食べて大丈夫かな? Então, あんなにたくさん食べて大丈夫かな? Então, aqui eu estou, sim, falando de grau, né? Grau de quantidade, pode ser de nível, qualquer coisa. Tudo que for meio que grau, você pode estar usando annani. Então, os três, né? Konnani, sonnani, annani. Depende do objeto, que a posição do objeto está perto de mim, está perto da pessoa que eu estou conversando, ou está longe dos ambos. Então, annani takusan tabete daijoubu kana? Então, né, a pessoa que provavelmente está longe do falante, do ouvinte, está comendo muito, muito. Daí eu aponto, annani, você vê a quantidade, né, o grau máximo de comida, né? Quantidade máxima de comida. Annani takusan tabete daijoubu kana? Será que está tudo bem? Comer daquele jeito, né? Então a gente está falando mais da quantidade de comida que tem lá do que você estar comparando com você como este, né? Como aquele. Então, a gente vê, tudo bem que existe essa parte gramatical que a gente tem que seguir, mas a primeira coisa que você tem que falar, tem que pensar a gente está falando de grau, né? A gente está falando de quantidade, nível, tudo que dá para meio que ver, medir o grau, sabe? Nessa parte de medida, né? Ou você está falando como este, como esse, como aquele. 次の文法です。のように、のような。Aqui também é de como, semelhante a, para que, com intuito de. Nós estudamos nas lições passadas, mitai ni, que era de parecer, né? Como aquela pessoa, semelhante a qualquer coisa, pessoa. Mitai ni, que nós estudamos, mitai na, mitai ni, ou no final, mitai desu, usamos mais na fala. Essa parte gramatical que estamos vendo hoje, no yo ni e yo na, é mais na escrita e muito mais formal do que a gente fala mitai ni, mitai na. Aí temos um pouco de regra. Quando for doshi, vai ser tudo no futsuke, futsutai, né? Na verdade, o futsutai, aí tem as formas dicionário, naike de negação e take do passado. Vamos acrescentar yo ni, caso última coisa for meshi de substantivo, yo na meshi. Lembra, o meshi ele precisa de na. Aí, caso vai começar a frase com um meshi, substantivo, no yoni, e caso aqui também final, vai finalizar com meshi, você precisa colocar yona. Vai ficar bem claro, assim, no rebun, aí vocês vão ver tem que terminar com meshi
tem que começar com meshi, verbo, aí vocês vão ver o que eu estou falando. Às vezes, mostrando assim na estrutura é meio complexo, difícil, mas na Rebun, nos exemplos, vão ficar mais claros. Rebun を見ましょう。チョコレートのような甘いものが大好きです。チョコレートのような甘いものが大好きです。Aqui, chocoreto é um substantivo, por isso que nós estamos usando essa segunda parte, no yo. Só que amai mono também é um substantivo, algo doce, alguma coisa doce, amai mono. Então, não pode ser yoni, tem que ser yona amai mono ga suki desu. Então, eu começo com meshi no, eu termino com meshi na. Do chocolate noような甘いものが大好きです。Eu gosto muito de coisa doce como chocolate. Então, eu estou comparando a coisa doce, a comida não, né? Uma doce. Em português, poderia ser amai mono de doce, algo doce. Então, eu estou comparando esse algo doce como chocolate. Então, eu gosto muito de algo, né, de alguma coisa doce como chocolate. 次です。子供でもわかるように説明してください。Aqui, 子供でもわかる。Aqui está no formato dicionário, 普通体, forma curta, ように, porque não tem substantivo em seguida, né? Inclusive, aqui tem um verbo, 説明してください, de fazer explicação, dar explicação. Então, 子供でもわかるように説明してください. Por favor, faça explicações, até mesmo que a criança saiba, né, essa explicação, entenda essa explicação. Então, explicar do jeito que até mesmo uma criança entenda nesse sentido. 最後の例文です。私も彼のように有名になりたい。Aqui, eu estou usando um adjetivo. A regra é, para você usar esse yona, tem que ser só substantivo. Aqui, como eu estou usando adjetivo, então, 私も彼のように有名になりたい. Então, aqui eu estou falando. Aqui, como não é verbo, começa com verbo, então a gente vai colocar no para dar essa conexão. Você não pode simplesmente juntar. Então, 私も彼のように有名になりたい. Você está falando, eu também quero me tornar famoso como ele. Eu também quero me tornar famosa como ele, semelhante a ele, nesse sentido. 最後の文法です。あと B とどちらが形容詞ですか? Aqui existe questionamento entre as duas opções. Né? Então, você tem A, to, B, to. Fica duas vezes a partícula to mesmo. どちらが形容詞ですか? A finalização aqui sempre vai ser 形容詞. A pergunta e temos a resposta. O mais comum é esse segundo. の方が形容詞です. A resposta assim padrão mais comum, a gente tem que usar. Se tem a pergunta de duas opções, a gente sempre tem que estar usando esse 方が na resposta. Então, の方が形容詞です. Ou, claro, aqui na fala, o mais curto é melhor. No dia a dia, assim, a gente vai, em Nihongo também, a gente vai encurtando. É muito rápido, é curto e rápido. Mas a gente tem uma resposta mais completa. Eu posso estar falando A wa de yuri keiyoshi desu. Lembra dessa parte gramatical wa yuri de comparação? Então, eu posso estar respondendo assim, uma coisa é melhor do que outra. Uma coisa que nem A é mais caro que B. Então, eu poderia estar usando a parte gramatical que nós estudamos. 例文を見ましょう。日本と
アメリカとどちらが大きいですか? Aqui existe a pergunta, né? 日本とアメリカとどちらが大きいですか? Então, comparando, né? Fazendo as perguntas de tamanho. Então, Japão e Estados Unidos, qual dos dois é maior? Aí a resposta. Aqui eu coloquei todas as respostas mais comuns, mas americano方が大きいです. Os Estados Unidos é maior, né? Mas eu poderia falar Américaは日本より大きいです. Estados Unidos é maior do que o Japão. Mas a resposta bem curta é melhor, né? Você usar no dia a dia. Então, Américaの方が大きいです. Os Estados Unidos é maior. 次です。リンゴとみかんとどちらが好きですか? リンゴとみかんとどちらが好きですか? Então, você gosta, qual dos dois você gosta? Ringo de maçã ou mikan de tangerina? Aí a resposta, ringo no方が好きです. Eu gosto mais da maçã. Então, ringo no方が好きです。最後です。ひらがなとカタカナとどちらが難しいですか? ひらがなとカタカナとどちらが難しいですか? Aqui está a pergunta, qual dos dois é mais difícil? Hiragana ou katakana, né? Tem a pergunta, né? Hiragana to, katakana to. Aí a resposta, katakana no方が難しいです. Né? Katakana no方が難しいです. Então, na pergunta sempre vai ser esse to, dochira ga, keiyoshi. E a resposta mais comum seria esse no 方が aí termina com 形容詞。これで第23課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。